Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso NEP Gisiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, no dia 13 de maio de 2025, a gente vai iniciar uma nova perícope, que é a parábola da rede, que foi o resultado da votação lá que a gente compartilhou no, no grupo lá, né? Então, é uma parábola que aparece apenas em Mateus. É uma parábola curtinha, tem 6 versículos só. Então, vamos dar uma olhada nela, né? Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Diziam-lhe. Sim. Ele lhes disse. Por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. É uma parábola interessante, porque ela é curtinha, bom, ela é assim, a última de uma sequência, parece que de 7, né, parábolas que Jesus conta, e a gente tem que olhar para ela, e como a maioria das passagens do Evangelho, a gente tem que buscar sempre o aspecto, vamos dizer assim, o aspecto individual, o aspecto interior e o aspecto exterior. O individual somos nós buscando aí o reino de Deus, o reino dos céus, né? Aqui, como é Mateus, está o reino dos céus, né? Se fosse, ele nunca coloca de Deus, que Mateus era um evangelista que se dedica essencialmente aos judeus, e os judeus não proferiam, né, a palavra Deus, né? Então, sempre tem o lado interior, né, nosso, buscando o reino dos céus, e o lado exterior, que a gente pode entender como o mundo espiritual trabalhando na humanidade, né? Que ali, quando ele fala no 49, por exemplo, assim será na consumação da era. Então, muitos comparam essa parábola também com a parábola do joio e do trigo, como sendo, assim, bem semelhantes, né? Porque as duas falam, na verdade, dessa condição aí de momento de aferição, vamos dizer assim, né? Momento de aferição, que está citado aí no 49, né? Então a gente tem que pensar nela olhando esses dois aspectos, tá? O nosso interior, como sendo a nossa busca do reino dos céus, lançando uma rede no mar, aí a gente tem que lembrar bem o sentido desse mar aí, né? A gente vê muito isso bem, bem mais detalhado, o sentido disso, quando a gente vê lá a passagem da tempestade acalmada, ou do Jesus andando sobre as águas, ou da pesca maravilhosa. Por quê? Porque lá é trabalhado a questão do mar, né? O que representa o mar? A água, a água no Evangelho, ela sempre vai representar a matéria, né? A gente sempre lembra lá de
Jesus conversando com Nicodemos, né? Falando que o espírito tem que renascer do espírito e da água, né? Então, a água, ela é sempre o símbolo da matéria, né? E aí, quando você pensa no mar, ou no lago da Genezaré, lá, no lago da Galileia, lá, o que é esse mar da Galileia? O que é o mar? O que pode representar o mar? Se a água é a matéria, o mar vai representar o mundo material, a vida material, né? Então, você fazer uma travessia no mar da Galileia é como se fosse uma travessia, representar o quê? Uma travessia no mundo material. O que é uma travessia no mundo material? É uma encarnação, né? E aí, ainda dentro dessa simbologia, o que representaria o barco? O barco vai representar... O que é um barco? O barco é um instrumento que você utiliza para fazer essa travessia. Então, se você pensar na sua encarnação, qual o instrumento que você usa, que você lança a mão para fazer a sua encarnação? É o corpo físico. Então, o barco pode representar, então, o corpo físico, né? Então, a gente tem que ter em mente, né? Tem que lembrar desses conceitos aí, para a gente melhor entender também essa parábola aqui, tá? Mas, essencialmente, a gente vai ter que pensar nos dois aspectos, o individual e o coletivo, né? Pensando aí no mundo espiritual, atuando aqui na humanidade. Vamos começar. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente vai começar alguma leitura aqui. Então, vamos lá. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixe. Então, vamos olhar para ela e sempre lembrar desses dois aspectos que a gente falou, para a gente entender bem, né? Bom, essa é a última parábola de uma série de 7 retratadas por Mateus, todas falando do reino dos céus. Mateus escreve prioritariamente para judeus, portanto, usa o termo reino dos céus, ao contrário dos demais evangelistas que utilizam o termo reino de Deus. O emprego de reino dos céus em Mateus certamente é devido à tendência no judaísmo de evitar o uso direto do nome de Deus. Seja como for, nenhuma distinção quanto ao sentido deve ser suposta entre essas duas expressões. Então, quando a gente encontrar reino dos céus ou reino de Deus, é óbvio que tem o mesmo significado, né? Aí eu peguei um pedacinho só do Evangelho dos Humildes, que fala da questão do reino dos céus, né? A expressão do reino dos céus, muito usada por Jesus em suas lições, tem dois sentidos: o sentido objetivo e o sentido subjetivo. Quando usada objetivamente, designa o mundo exterior, isto é, o universo, do qual a Terra faz parte e onde habitamos. Reserva-se, então, a denominação de reino dos céus para os lugares felizes do universo, que são os mundos regenerados, os mundos felizes e os divinos. As outras categorias dos mundos, que são os primitivos, os de expiação e provas, constituem os mundos, os lugares onde há prantos e ranger de dentes. Então e o outro sentido, né, o subjetivo, seria aquele aspecto interno que a gente comentou, né? O que é parábola? Parábola é uma história envolvendo pessoas, animais, objetos e costumes, sempre com a finalidade de ilustrar uma lição de moral. Essa parábola, ao invés de apresentar o estado de reino dos céus, trata da seleção para entrar nele. Tanto a seleção no sentido de seleção interior, né, das coisas que você trabalha dentro de você, como da seleção quando se fala em mundo de transição, exílio, etc., né, essas coisas todas.
Bom, então, novamente, Jesus faz uso de figuras comuns e de experiências do dia a dia daquele povo para transmitir um ensinamento. Isso era uma questão muito comum, realmente, para Jesus nas suas falas, né? Dele utilizar as coisas que as pessoas utilizavam no seu trabalho, utilizavam em casa. Então, para que o povo pudesse melhor entender aquilo que ele estava tentando mostrar, né? Procede, pois, por meio de comparações, de exemplos, de símiles, para que possa ser bem percebido por quem tenha evolução capaz de compreendê-lo e para que sirva de tema de meditação para o povo que não o consegue. Então, muitos entenderam perfeitamente a fala de Jesus, mas muitos não entenderam, né? Dependendo ali da capacidade de cada um, da evolução de cada um, capacidade de entendimento, discernimento, e da evolução espiritual também, né? Então, muitos entenderam perfeitamente, mas muitos receberam aquela sementinha, e talvez como nós aqui, né, agora, depois de tanto tempo, como Emmanuel coloca no livro Consolador, né, não me lembro exatamente as palavras dele, mas ele fala que as parábolas seriam como um tesouro que seria realmente, não são essas palavras, né? Estou falando do meu jeito aqui, como um tesouro que seria realmente assim desvendado, né? Depois de muito tempo, através do nosso crescimento, da nossa evolução ao longo dos tempos, né? Então, há uma rede. Então, o reino dos céus é semelhante a uma rede. Rede lembra o trabalho dos pescadores, que no caso são os espíritos do Senhor. Lembra também o paciente trabalho da pesca por parte deles. Cada um lança a rede de acordo com a sua capacidade e com a sua evolução. E rede seria um símbolo utilizado por Jesus, que pode representar a nossa rede de interesses e de buscas. Pensemos no que pescamos como valores eternos do espírito no mar alto da vida. Face ao mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Então vejam essas três frases aí, né? E temos que lembrar, como a gente falou no começo, daqueles dois aspectos, do aspecto individual e do aspecto coletivo, do aspecto do nosso interior, e do aspecto da lei divina sendo aplicada na humanidade, né? Através de todos os seus recursos, todas as suas possibilidades, né? Fala, querido. Rapidinho. Fez lembrar, lá no início, quando Jesus chamou André, depois João, e eles vão seguindo ele, né? Ele pergunta: que buscais? É exatamente nesse sentido, né? Que buscais com a sua rede? Né? Ele pergunta a eles: que buscais? Já indaga logo aquela pergunta, que é crucial, acho que é nessa mesma direção aí, né? Exatamente, querido. Então, quando a gente pensa no nosso mundo interior, quando ele fala aí que a rede representa a nossa rede de interesses, né, e de buscas, como você falou, o que buscais, né? Então, a gente tem que refletir em aonde que a gente está jogando a nossa rede, ou seja, qual que é o foco dos nossos interesses, né? Ele fala na parábola de peixes bons e peixes deteriorados, né? Nós estamos atrás de peixes bons que possam realmente alimentar a nossa alma, ou nós estamos atrás de coisas que podem ser deterioradas e fazer mal para o nosso organismo, vamos dizer assim, né? Para o nosso espírito, né? Quais são as nossas buscas? Quais são
os nossos interesses? Quais são, assim, eu me interesso por que tipo de livros, por que tipo de filmes, por que tipo de palestras, por que tipos de companhias, por que tipo de trabalho, de atividade, de diversão também, que tipo de coisas que é o foco do meu interesse, né? Fala, querido. Não, é rapidinho. É lembrar daquelas coisas mortas, né? Ele faz depois referência lá na frente, né? Deixa os mortos enterrar seus mortos. Vocês estão buscando coisas mortas? É nesse sentido. Peixes mortos que nós procuramos sem vida, vida espiritual, nem material espiritual. É muito bem lembrado, né? Porque quando ele fala mais para frente em peixes bons e peixes deteriorados, os peixes bons talvez a gente possa entender como as pessoas os espíritos que realmente estão voltados para o bem, para a sua melhoria, para a sua evolução espiritual, tal. E os deteriorados, talvez a gente possa comparar, como você lembrou aí, aos mortos espirituais, que foi o que a gente estudou, né, um tempo atrás, não é? Então, os deteriorados, vamos dizer assim, não é uma condição definitiva, né? É uma condição temporária, né? Porque a gente sabe que a evolução é a única fatalidade aqui, realmente, né? Então, que é do átomo ao arcanjo para todos, né? Todos vão atingir a sua evolução, uns demoram mais, outros demoram menos, né? Alguém levantou a mão, não dá para ver quem é, pode falar. Sou eu, Sueli. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Eu lembrei também um detalhe, queria ver se eu estou certa fazendo esse link. Emmanuel fala, né, que é no livro Consolador, e está dando eco aqui para mim. Ele fala... É um pouco difícil de ouvir você. Não sei, está no máximo aqui. Deixa eu desligar o meu aqui, quem sabe melhora. Para mim tá bom, é só acho que o seu que estava dando eco, Valdete. O som dela para mim tá bom. Então, eu lembrei da questão seguinte. Emmanuel coloca, né, que Israel representa a humanidade inteira, né? E essa rede aí, ela vem para todos. Ela vem alcançar, vamos dizer assim, pescador de homens, né? Todos. E o que acontece? Aí eu linkei, não sei se isso procede, vocês aí até dão esse toque. Eu lembrei da universalidade dos ensinos dos espíritos, né? Porque Jesus não veio para um grupo, para outro grupinhos, ele veio para todos. E o sentido aí é realmente abarcar todos, mesmo aqueles que ainda não estão dentro, né? Ainda não estão assim seguindo as leis, né? As leis de Deus, que estão ainda nesse processo, que também somos nós, a gente vai alcançar no momento, né? A gente, através do processo evolutivo, das reencarnações, a gente também vai conseguir. Não vai ficar nenhum peixe podre, entre aspas, fora dessa rede. Todos vão se recuperar, né? Mas eu atentei para esse sentido de totalidade, né? A rede, ela alcança todos. Não sei se eu estou viajando. De forma nenhuma, né? Com certeza, a lei divina, ela é aplicada a todos, né? Todos nós vamos ter condições de serem recolhidos, vamos dizer assim, por essa rede, né? Independente da nossa condição, né? Independente da nossa condição. Mas o importante é que todos nós, que quando você fala, é lançada a rede, você pode pensar também no trabalho, vamos dizer assim, da espiritualidade, por nós, por todos nós, todos, né? Todo o trabalho que eles têm. Porque, inclusive, deixa eu só ver uma coisa, se não me engano, aqui na seguinte, olha, aqui na seguinte ele fala, inclusive, o seguinte, ó, lançada ao mar, o verbo lançar
traz a ideia do esforço necessário que nos compete na busca de valores, experiências, aprendizado nessa jornada. Então, tem tudo o fato de nós conseguirmos, vamos dizer assim, atingir um certo grau, né, uma certa condição de peixe bom, vamos dizer assim, né, ela requer esforço sempre da nossa parte. Isso a gente sempre fala, né, o esforço que nos compete nessa busca de valores, né. E aqui embaixo, Lenice, você quer falar alguma coisa? O Hermes levantou a mão primeiro, Valdete. O quê? O Hermes levantou a mão primeiro. Quem? Não sei quem é. Quem foi, pode falar. O Hermes. Eu não levantei a mão, não. Boa noite, eu não levantei a mão, eu estou chegando agora. Não levantei. Você está me ouvindo, Valdete? Que eu também quero falar. Tá difícil de te entender, mas eu estou te ouvindo. Deixa eu ver. Tá ouvindo agora? Tô. Então tá bom. Quem levantou a mão foi o Sérgio, que tinha levantado a mão. Ah, Então depois eu falo. Pode, se o Sérgio quiser falar, pode falar primeiro. quer falar alguma coisa, Sérgio? Não, eu bati sem querer naquela mãozinha. Tá ok. Então vai lá, Lê. Então sou eu mesmo, né? Referente a isso que ela está falando, a lei divina veio para todos, né? Então, no livro dos Espíritos, na questão 803, fala assim: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. A gente pode falar que a lei nos atinge a todos, que é uma lei de causa e efeito, né? Também, nesse momento. Ela fala disso também, né? Isso. Muito bom, querida, muito bom. Prosseguindo aqui está dito um pouco aquilo que a gente comentou no começo, a respeito do mar, do barco, né? Podemos entender uma travessia de um lago, de um mar, como sendo uma travessia na vida da matéria, ou seja, uma encarnação. Lembrando que a água, sempre representando a matéria, o mar com suas ondas e movimentos possíveis, dado a influências externas, representando os nossos altos e baixos, momentos de calmaria em tempestade, momentos de serenidade e dificuldades. O barco representando o nosso corpo físico, que utilizamos para fazer essa travessia, essa encarnação. É só para lembrar isso, é só para lembrar que esse mar representa a nossa vida, né? Representa o nosso mundo, representa a nossa existência aqui na Terra, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Por isso que nós estamos fazendo essa travessia, né? E por isso que nós jogamos a nossa rede aí de interesses para conseguir, além de conseguir a nossa perfeição relativa, né? De conseguir realmente contribuir com a parte que nos toca na obra da criação, né? E quando a gente joga rede, ou quando... Bom, o que acontece, né? Recolhe todo gênero de peixes, né? É uma busca genérica, pode trazer todos os tipos de resultados. A vida na matéria pode oferecer experiências mais diversas possíveis. Então, como a Lenise falou, né? E a Sueli também parece, né? Falou. A rede, pensando no mundo, na ação do mundo espiritual para a matéria, para a humanidade,
a rede, ela é aplicada a todo tipo de peixe, a todos os espíritos, a todos nós. E quando nós pensamos na nossa condição particular, né? Quando nós estamos aqui na matéria, a influenciação que a gente recebe, até pensando no mar, no barquinho que você pega para fazer a travessia, né? Você pode encontrar outros barcos, né? Que podem trazer influências ou positivas ou perigosas ou complicadas, né? Para o nosso barquinho. É a vida da matéria, ela oferece todo tipo de experiência. Então, cabe a nós, voltando naquele trechinho que a gente falou, observar a nossa rede de interesses, observar qual é o nosso foco de interesse para discernir aí entre todas as experiências que nos são ofertadas, quais que nós realmente vamos nos vincular ou não. O que nós vamos guardar para nós ou não, né? Aquilo que a gente vai selecionar depois dessa rede, depois que a gente recolheu essa rede, né? É aquilo que a gente lembra também de Paulo falando, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, prosseguindo mais um pouco, eu trouxe um texto do Emmanuel. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente prosseguir? Então, vamos lá, vamos ler o texto do Emmanuel. O Emmanuel comenta o versículo que diz: e ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis caminhos retos. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Sagrados interesses de Deus, né? A gente lembra que aquele trechinho que fala aqui que nós estamos aqui, inclusive, né, para se colocar em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a lei divina. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador de valores evolutivos, olha aí o que tem a ver com a nossa parábola, né? É um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Quando ele fala lança para o lado direito, né, a banda direita, tem todo um significado aí também essa questão de direita aí, né? Porque se você pensar o que quer dizer isso em termos de evangelho, em termos bíblicos, né? É assim, majoritariamente, a maioria das pessoas
é destra, né? Existem os que não são, mas a grande maioria é destra. Então, o lado direito é o seu lado mais forte, é o seu lado, vamos dizer assim, mais assertivo. Se você pensar isso espiritualmente, né, pense no teu lado mais forte, pense no teu lado mais assertivo, né, pense no seu lado que trabalha mais no sentido da tua evolução, né, e o lado esquerdo seria o lado contrário, aquelas tendências que você ainda, né, que te puxam de outro lado, que te conduzem para outro caminho, né? Então, quando ele fala lança a rede para a banda direita, ou seja, analisa o lado, analisa pensando de novo no teu foco de interesses, né? Aonde que você está lançando a sua rede? Você está, vamos pôr assim, um exemplo bem prático, bem simples, né? Você prefere ir para o centro espírita ou você prefere ir para uma, sei lá, para uma casa noturna, um boate, sei lá, fazer o quê, né? Você prefere aquelas companhias que realmente você já identifica como pessoas, e como você está procurando uma melhoria, está procurando, né, se tornar pessoas melhores, está procurando aprender mais, ter mais conhecimento, ou você procura companhias que te levam para outros caminhos, né? Então, essa é a banda direita. É você focar, é você buscar qual é o seu foco de interesse, né? E analisar se realmente essa banda, vamos dizer assim, vai te trazer bons peixes ou vai te trazer peixe deteriorado. Porque na sua busca você vai buscar alimento para o teu espírito. O peixe bom é aquilo que alimenta teu espírito. O peixe deteriorado é aquilo que faz mal para o teu espírito, para a tua evolução espiritual, né? Isso pensando no lado interior da questão de jogar a rede. Comentários, pessoal? Fala, querida. Não basta só lançar rede e buscar bons caminhos, é preciso ser bom de verdade. Porque às vezes a gente busca o bom caminho, está lá na parábola Parábolas e Ensinos do Caibaço. E não basta só a gente buscar bons caminhos, mas não ser bom. Não basta a gente buscar a justiça e a lealdade e não ser justo, certo? Né? Então, às vezes a gente acha que está lá dentro, seguindo o bom caminho, né? Principalmente nós espíritas, achamos que estamos tudo correto, porque a gente busca esses bons caminhos, mas o nosso interior ainda está longe, né? Dessa bondade, dessa lealdade e tudo mais. Está lá no Parábolas de Ensino, que aí baixou. Legal. Muito bom, querida, muito bom. Continuando um pouquinho mais aqui, ó. O reino dos céus certamente é conquistado por aqueles que, lançando suas redes no mar da vida, já conseguiram os peixes necessários, representando as virtudes e experiências necessárias para a sua perfeição. Ou seja, aqueles que conseguiram, como está aí, né, as virtudes necessárias para que você consiga a sua evolução, né, o seu crescimento. E os espíritos puros, o que são os espíritos puros? Foram aqueles que já conseguiram todos esses peixinhos aí, né? Já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas, ou seja, dos peixinhos deteriorados, das impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição da qual a criatura é suscetível, não tem mais a suportar nem provas, nem expiações. Isso está na Revista Espírita, né? A rede pode representar também a lei divina atuando em nossas vidas, envolvendo bons e maus, direcionando cada um para as experiências necessárias, dependendo de cada um de nós. Então, restituirá a cada um segundo as suas ações.
A gente pode pensar, como ele está falando aí, a rede representando a lei divina atuando, ou seja, todas as oportunidades que nos são oferecidas, né, a cada dia, a cada momento, né, todas as condições pelas quais a gente é conduzido através da ação da espiritualidade, né, para questões, para situações que façam bem para a nossa evolução, que sejam, como está escrito aí, que sejam as experiências necessárias, né, dependendo do que cada um vai precisar, né? Então, essa rede pode representar isso também, a atuação da espiritualidade, a aplicação, vamos dizer assim, da lei divina, da misericórdia divina, né, nos proporcionando oportunidades, nos proporcionando situações que vêm contribuir com o nosso crescimento, né? Então, a gente passa para um outro, mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Seguindo, então, quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Olha, tem várias coisinhas aí nesse versículo, né? Momento de ficou cheia, o que representa ficou cheia? O que representa esse puxaram para a praia? O que representa a praia e se sentarem na praia, né? Sentadinhos lá na praia? E o que representa essa escolha, né, entre os bons e os deteriorados, né? Os bons vão para um lado, para recipientes, e os deteriorados para outra banda, né? Então, tem várias coisas aí para serem observadas, né? Então, veja, quando ficou cheia primeiro? Pode representar o final de um ciclo. A nossa experiência individual e a humanidade como um todo passa por ciclos. Quando um desses ciclos se encerra, a rede se torna cheia, e então tem-se um momento de aferição, de conquistas e aprendizado. Esse momento de aferição pode acontecer durante a nossa existência aqui, esse momento de aferição pode acontecer no final da nossa existência aqui, dessa encarnação, né? E lembrando também essa questão dos ciclos, né? Porque a hora que se o momento que ela ficou cheia é o momento de aferição, é o final realmente de algum ciclo que você está passando, né? Tem uma parte aqui de Kardec, que está na Gênese, a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. Assim continuará até que se haja outra vez estabilizado as novas bases. Quem a observar, então, achá-la-á muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, nas suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Então, se você pensar na humanidade, a gente pode observar que a humanidade passou por diversos períodos diferentes, diversos ciclos diferentes, né? A gente não pode comparar o que nós vivemos hoje com o que existia há 1000 anos atrás, ou até não tanto tempo atrás, né? Ultimamente, a mudança da humanidade, do mundo, é muito acelerada, né? Então, a gente pode pensar nesses ciclos da humanidade também, né? Eu não sei quem foi, que não dá para ver, mas pode falar. Sou eu, Ângela. Fala, querida. Então, quando você encerrou, eu queria falar. Atualmente, você um dia depois do outro, você já acorda com a mudança, né? É impressionante, né? A época que Kardec, né, da Gênese, o último livro
da codificação que ele deixou para nós, no finalzinho da encarnação dele, enquanto Allan Kardec. Né? E agora é com esse momento que não vai acabar agora, né, a transição, mas a gente está vivendo uma dinâmica, uma coisa impressionante. E quando ele bota aqui, ó, cadê, ó? Mudado nos costumes, impressionante. É de uma década para outra, né? O caráter, a gente está vendo aí, né? Recebemos nesse período irmãos, né, com os mais diversos níveis de progresso moral, né? Porque a diferença agora é o progresso moral, né? Moral, as leis. Nós, espíritas, estamos começando a perceber a necessidade de viver realmente segundo a lei de Deus, né? A lei natural, que a gente já aprendeu, porque a gente aprende, mas demora a entender, né, Valdete? A gente estuda, mas demora a ficha cair, né? Que a lei divina natural a gente só sofre porque a gente se afasta dela. Ficar dentro desse conceito espírita, dessa orientação que a espiritualidade trouxe para nós, e também na orientação do que seria moral, regra do bem proceder, é em tudo. Né? Alguns de nós, assim, quando está no templo religioso, seja ele qual for, tá, gente? Não estou falando assim, seja ele qual for, estou falando para cristão, para todos nós que temos uma crença religiosa. A gente tem, às vezes, tem um comportamento, né, dentro do templo religioso, e quando chega, sai, dobra a esquina, já tem outro, né? Não precisa nem ficar longe. Mas essa questão das crenças, uma palavra em todo o estado da sociedade deste mundo em que habitamos. Agora é uma coisa muito rápida. Agora, você que está habitando, só um instantinho, deixa eu fazer um comentário. Alguém aqui já assistiu pesca de rede? Eu já assisti. Em Arraial do Cabo, Valdete. Lá em Arraial do Cabo, eles têm na Praia Grande, que é a praia que fica para o mar aberto, né? Eles pescam lula. Mas são umas lulas gigantes, são lulas para exportação. Lá para os países asiáticos, são umas lulas enormes. Tanto que o prato típico da região é tipo uma panqueca, mas a casa do recheio é o corpo da lula. Tá? É o prato típico daquela região. E essa pesca é feita com rede, e é muito interessante, ou seja, tem período, quer dizer, quando chega esse momento de aferição, não é todo dia, não é toda lua. É um período do mês que eles fazem essa pesca, aí são 2 barcos que vão com aquela rede de arrasto, aí vai e traz aquilo tudo até a areia, vem juntando até a areia. Aí ali aquele pedaço ali da praia, né, que é a área da coluna de pesca, a areia é bem socada, né? Aí o jipe desce de macharré com as caixas e eles vão tirando aquelas lulas, vão colocando nas caixas para depois fazer separação também de tamanho. Tá. E ali eles dão para você. E a gente leva para casa aquele produto daquela pesca que é feito em períodos, e é muito lindo aquilo, é muito lindo. Mas eu tenho uma peninha danada, porque com a questão da lua. Por que tem a questão da lua? Porque as lulas, conforme na hora que a lua está muito em cima do mar, elas ficam tudo na superfície, olhando para a lua. E é a hora que eles arrastam. Tá? Dá uma dó danada. Mas eu já vi, é bem interessante essa descrição aqui que o Kardec coloca. Ok, Angela. Hermes? Ok. Bom, boa noite. Boa noite. Todos. Eu estou olhando aí, esse quando ficou cheio, né, que termina termina um ciclo. Eu poderia imaginar, poderia pensar dessa forma, que a hora em que a pessoa viveu uma existência, desencarna e parte para o mundo espiritual. Então vem esse momento de haver aferição e conquista, seria a hora em que a pessoa está naquele mundo de transição, aquele mundo de regeneração, poderia pensar assim? Onde a pessoa pensa o que se passou como espírito, se preparando para uma nova encarnação, seria um mundo como é que eu vou dizer, mundo de transição. Tem alguma analogia isso aí? Essa parábola ela é comentada nesse sentido também, no sentido da transição, né? Primeiro aqui, como você falou aí no começo, realmente o momento de aferição pode representar, como a gente já falou inclusive, né?
O momento do desencarne sempre existe aquele momento de aferição, né? E esse momento de aferição, muitas vezes, vai, pelo momento que a gente está vivendo, realmente pode ser esse momento de separação, vamos dizer assim, né? Se você vai prosseguir aqui no planeta, ou se você vai ser encaminhado para, como fala na parábola, para outros recipientes, né? No caso, outros orbes, né? Podemos encarar dessa maneira também, com certeza. Tá? Vamos prosseguir mais um bocadinho aqui, vai? Então, puxarem para a praia, né? É um esforço final no encerramento desse ciclo, né? Recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Então, vamos pensar nisso aqui um pouquinho melhor, né? Para a chegada à praia e se sentar, representa mais estabilidade, segurança e tranquilidade. Elementos necessários para se fazer essa aferição de valores de maneira consciente e justa. Os espíritos nobres, responsáveis por aplicar na Terra a rede das leis divinas, já se encontram nesse estado espiritual. Então, vamos analisar um pouquinho melhor isso. Então, o que seria esse momento onde chegou na praia e se sentou, que fala aí, representa mais estabilidade, segurança e tranquilidade? A gente pode até lembrar, por exemplo, da fala de Santo Agostinho, que até vou colocar aqui mais para frente, que ele nos aconselha, né, no final de cada dia, fazer aquela análise. Então, se você vai fazer uma análise de quais peixes, vamos dizer assim, você pescou durante o dia, ou durante algum período aí, né, você precisa de um momento de paz, de tranquilidade, de serenidade espiritual, para você ter um determinado discernimento necessário de falar, olha, o que eu fiz naquele momento foi legal, mas o que eu fiz naquele outro momento lá foi uma coisa complicada, eu tenho que modificar a minha maneira de ser, né? Então, existe essa necessidade dessa serenidade, dessa tranquilidade espiritual para você fazer essa análise, essa separação, vamos dizer assim, no seu interior, do que é um peixinho bom e do que é um peixinho que não é tão bom, né? E aqui na última frase ele fala, os espíritos nobres, responsáveis por aplicar na Terra essa rede, ou seja, os espíritos que estão responsáveis por acompanhar, vamos dizer assim, esse momento de aferição, aí de maneira geral, de todos os espíritos, encaminhando alguns para continuar na Terra, encaminhando outros para um exílio, que a gente já se fala muito a respeito disso, né, ultimamente, eles já têm essa condição, assim, de serenidade adquirida e que são capazes de fazer essa separação, né? Então, aqui tem um comentário de São Luís, aqui, que está na Revista Espírita, né? Os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau de hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, e é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, os seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Quer dizer, o fato de fazer essa separação do joio e do trigo aí, dos peixinhos bons e os deteriorados, não é qualquer espírito que vai fazer, né? Não é qualquer espírito que vai fazer essa distinção aí, né? Então, são como está aqui, admitidos nos conselhos do Altíssimo, ou seja, são verdadeiros representantes da divindade, né? Que tem, vamos dizer assim, conexão direta, vamos dizer, com o Pai, né? Aquela coisa de que o Pai e eu somos um, né? Que Jesus fala,
no sentido de ele ter uma comunhão plena com a vontade divina, né? Então, não vão ser qualquer espírito que vai estar sentadinho na praia, entre aspas, né, fazendo essa separação, né? Mas são os espíritos, provavelmente os messias, mas os verdadeiros representantes da divindade, né? Os que foram... Agora, veja que interessante aqui. Os que foram recolhidos pela rede precisam dessa condição de serenidade para realizarem o próprio exame de consciência de maneira serena e adequada. Quando a gente fala os que foram recolhidos pela rede, a gente pode pensar, foram todos recolhidos, né? Os bons e os que eles chamam de deteriorados, não é isso? Então, tantos bons que vão prosseguir, vamos pensar na transição planetária para ficar mais fácil a gente entender, né? Tantos bons que vão prosseguir na Terra, ou os outros peixinhos que vão ser encaminhados para outro orbe, para outro recipiente, como ele fala na parábola, né? Tanto um quanto o outro vai precisar de um momento de reflexão, né? De aferição de tudo que aconteceu na sua existência, ou nas suas existências anteriores, né? Para dali para frente realmente decidir ou dar um caminho adequado para a continuação da sua jornada, não é? Não precisa ser exatamente a questão do exílio, da transição, né? Mas todos que estiverem nesse momento de aferição, eles precisam desse momento de consciência tranquila, de serenidade, né? De paz de espírito, para ter o discernimento necessário, né? Para realmente perceber e aceitar qual seria o seu prosseguimento na sua jornada, né? Alguns vão ser encaminhados para outros aspectos, outras colônias espirituais, vamos dizer assim, né? Então, mesmo, seja qual for a condição desse espírito recolhido na rede, ele vai precisar desse momento de serenidade para dar sequência na sua jornada, né? E eu acho interessante isso aqui, né? Após a inquietação do mar, vem a tranquilidade da praia. Após o mundo de expiação e provas, vem o mundo de regeneração. Isso a gente pode enquadrar aqui os bons peixinhos, né? Os bons peixinhos. E também para o nosso mundo interior, né? Às vezes, depois de passar por uma dificuldade muito grande, né? Sempre vem a bonança depois da tempestade, não é isso? Então, sempre vem ali um momento onde você vai rever alguma situação passada com dificuldade, né? E vai ter um momento de mais serenidade, mais calmaria ali para frente, né? Então, mundos de regeneração, que ele citou aqui em cima, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, mundos de regeneração não é um mundo que vai ter só espírito puro, né? A gente sabe disso. São espíritos, como ele fala aqui, almas que ainda têm o que expiar, mas vão passar, vão estar assim num ambiente mais tranquilo, para poder ter essa, como ele fala aí, adquirir novas forças, né, se fortalecer, para que possa realmente encarar o que ainda existe para expiar, para passar por prova, seja lá como for, né, sendo mais fortalecidos, tendo mais condições de passar por aquelas dificuldades, né? A gente fala em exílio, né? O que seriam os que realmente não poderiam continuar no mundo de regeneração? São aqueles que a gente costuma falar, são aqueles que se comprazem com o mal, né? São aqueles que têm satisfação de fazer o mal para as pessoas,
sente alegria de ver alguém sofrendo, né? É alguém que realmente fica feliz em fazer o mal, né? A vida dele é fazer o mal, é ver as pessoas sofrendo, isso deixa ele feliz. Então, esse tipo de espírito não vai ter mais lugar no mundo de regeneração. Esses seriam encaminhados para outros mundos mais inferiores, ou em outros mundos que ainda estejam em prova e expiação, ou até em mundos primitivos. A gente não sabe, obviamente, especificar isso, né? E na final, ali, comparadas à Terra, esses mundos, os mundos de regeneração, né, são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. É interessante, né, que a denominação é mundo de regeneração, não é mundo regenerado, né? Porque se fosse mundo regenerado, seriam só espíritos regenerados, espíritos puros, né? Mas é mundos de regeneração, mundo que vai propiciar, vai dar mais oportunidades de regeneração, né? Ou seja, para aqueles espíritos que, apesar de vez em quando ainda escorregar na casca de banana, né? Tem aquela disposição interior de realmente se propor a uma melhoria, de se propor a ter mais conhecimento, de se propor a se aproximar mais do Cristo, né? Comentários? Não sei, não dá para ver quem foi, pode falar. Sou eu aqui. Pois é, Valdete, foi o que eu disse naqueles slides anteriores. Quando do 5, a gente aprende isso no Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. E justamente quando eu estava lendo, eu estava me referindo a isso. É o momento que a pessoa tem a sua existência, no seu ciclo. Quando ele desencarna, ele ficaria no mundo de transição, no mundo de regeneração, onde ele fica ali pensando e ali trabalha o que ele fez de bom, o que fez de ruim, porque a gente aprende que o mundo de regeneração, né, é uma transição entre o mundo de expiação e os mundos superiores. Então, onde a pessoa, o espírito, no caso, a pessoa, o espírito, fica fazendo um retrospecto da sua pretérita existência, né, ou seja, pretérita, e ver o que ele aprendeu de bom, os peixes que ele escolheu foi bom, e os peixes ruins, o que é bom, ele vai levar para uma outra encarnação, vai desenvolver mais. Os peixes que jogam fora, que talvez, quem sabe, eles não vão aproveitar naquela, deixa para um outro. Mas esse foi o meu pensamento. E agora você botou esses slides e justamente está confirmando que é o capítulo 3 do Evangelho. Então, eu estava com o pensamento seguido naquela direção, estava certo. Muito obrigado, viu? Então, tá bom. Alguém mais? Sueli, pode falar. Assim como o Hermes mesmo falou, eu vejo também como um processo de seleção, né? Então, assim, a gente até na Igreja Católica, eles falam que essa separação representa o juízo final. E o juízo final para a gente é quando a gente desencarna e faz aquele processo de autoconscientização do que a gente realmente fez, né, deixou de fazer. E então é isso, né, é um processo de seleção que realmente, mas com certeza ninguém fica fora, né, desse amparo divino, porque essa misericórdia de Deus, ela alcançará todos, né? Esses que não estão em condições, como ele falou, né? Com certeza serão amparados dentro daquilo, né? Daquela vibração, daquele momento que ele está podendo aí expressar. Só isso. Muito bom, querida. Muito bom. Obrigada. Vamos lá. O ato de sentarem-se simboliza tanto essa busca por serenidade e calma na realização dessa aferição de conquistas, além da necessidade de uma base sólida, segura, para analisar com justiça e misericórdia todas essas experiências.
Por fim, simboliza também a definição de novas bases evolutivas individuais como coletivas após esses períodos agitados de transição. É o que a gente já comentou em parte, né? Assim, vemos a importância de buscar essa serenidade para fazermos a separação em nosso interior daquilo que precisa ser mantido e cultivado, como nossas virtudes e conhecimentos, e daquilo que precisa ser renovado e mesmo abandonado, como nossos medos, culpas e vícios. Isso é uma questão, assim, não é o nosso momento de aferição depois do desencarne, mas é uma tarefa, uma medida que deve ser tomada ao longo da nossa existência, né? Como fala para a gente Santo Agostinho, né, no Livro dos Espíritos. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus, ao seu anjo de guarda, que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Tudo bem, pessoal? Quem é? Não sei, pode falar. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Zé. Bom, eu estava aqui lembrando que eu assisti uma palestra do Jorge Lahar, e ele fala justamente, né, das muitas moradas na casa do Pai. E ele estava comentando o seguinte, né, dessa questão do mundo de regeneração que a gente tanto anseia, né, e tal. E ele comentava o seguinte, que assim como nós hoje, né, no mundo de provas e expiações, o que a gente tem de conhecimento de que espíritos, né, que não se adaptaram a esse novo mundo, né, nessa transição, que não estão na mesma sintonia tal, serão encaminhados, né, para um planeta mais inferior, ou seja, para o mundo primitivo. Então, assim também tem um mundo de regeneração, e nós chegaremos lá, não significando, porém, que a gente vai estar permanentemente lá, porque também será feita uma aferição de adaptação a esse novo mundo. Caso a gente não se adapte, voltaremos para o planeta de provas e expiações. Então, a jornada é longa. Isso que eu estava lembrando. Legal. Muito bom, Zé, obrigada. Continuando. Os valores conquistados através das experiências no mar da vida vão sendo incorporados ao nosso espírito ao longo de nossa jornada evolutiva. Aí vem uma questão do Livro dos Espíritos, né? Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Só voltando um pouco no que a Zezé acabou de falar, né? Então, esse momento de aferição, que a gente pode pensar assim no nosso desencarne, ele é constante, né? A todo desencarne, né? A todo desencarne. E então, a gente pode estar sujeito a essa rede em todos os momentos, né? Em todos os momentos. É certo que a gente não retrograda, mas a gente pode
pode cometer aí alguns delitos, né, vamos dizer assim, alguns equívocos que vão fazer com que a gente retorne a posições anteriores, né? Vai significar que, no fundo, a gente não tinha assimilado aquela virtude, né? Então, vendo aqui o livro dos Espíritos. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um desses vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então, nós fomos criados todos iguaizinhos, mas alguns fazem escolhas diferentes dos outros, né? Temos o nosso livre-arbítrio, é uma maravilha o livre-arbítrio, mas às vezes o livre-arbítrio acaba fazendo com que a gente faça algumas escolhas não tão assertivas, né? Então, é isso. Alguns sempre fazem boas escolhas, então estão sempre crescendo. E outros fazem escolhas complicadas e acabam estacionados, né? Demoram mais para adquirir certas virtudes, né? No plano coletivo, essa separação representa a permanência na terra regenerada dos espíritos que já se voltaram para a busca do bem, enquanto aqueles que ainda permanecem obstinados no mal serão levados a planetas mais condizentes com seu estado vibracional. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade, e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Fala, Sueli. Eu estava lembrando aqui, né, daquela parte do nosso lar, onde André Luiz vai visitar a família, né, e quando ele chega e vê tudo mudado e tudo, ele vibratoriamente dá uma queda, né? Então, né? Então, assim, a gente vê céu e inferno está dentro, né, de nós, no nosso estado de consciência. E nós ainda, né, nós, estou falando por mim mesmo, né, a gente ainda não mantém esse estado esse estado assim constante. A gente, né, é muito instável, né? Às vezes você está com aquele pensamento elevado e tal, aí daí vem um pensamento que derruba aquilo tudo. Eu costumo falar assim para mim: sai do chão. Que isso? Ele sai do chão, chama atenção a mim mesmo, porque é uma inconstância ainda, entendeu? Ainda não dá para manter o tempo todo, 24 horas, você está num pensamento mais elevado. Então, as notícias, o dia a dia, os relacionamentos e tudo, toda a dinâmica que a gente vive o dia, às vezes a gente está no inferno e às vezes a gente está no céu. Então, foi essa reflexão que eu estava pensando aqui. Muito legal. E você me fez lembrar aquele estudo que a gente fez, que falamos do diabo, lembra? A gente falou que... Não é? Que o diabo, na verdade, não existe, né? Mas assim, é o que nós temos de diabo ainda dentro de nós, né? E de vez em quando afora, né? Os nossos próprios inimigos, né? Que estão dentro de nós. Bem lembrado, muito bom. No âmbito do planeta como um todo, aqueles espíritos que já buscam o bem e sua autotransformação serão recolhidos em novos recipientes, ou seja, receberão novas oportunidades de encarnação, enquanto os que optarem pela obstinação no mal serão realocados.
sejam os que componham a nova geração, espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem. De outro, os progressistas, que chegam. Então, ele fala, a gente fala tanto, né, de nova geração que está vindo aqui, né? Tanto são espíritos que podem ter até vindo de outros orbes, né, para auxiliar essa transição, mas como pode ser os espíritos daqui, antigos, que já se melhoraram e que continuam trabalhando, auxiliando nesse progresso do planeta, né? Jesus não se refere aos espíritos rebeldes como essencialmente maus. Não significa corrompidos mas significa corrompidos ou deteriorados. Isto é, são seres que estão momentaneamente corrompidos pelos sentimentos que carregam consigo, mas que cedo ou tarde se purificarão através dos mecanismos da pedagogia divina. A gente comentou no começo, inclusive, né? Não são os peixinhos deteriorados, né, que ele fala, não é um estado eterno, né? É um estado provisório, dependendo da evolução ali, que depende do esforço próprio, né, de cada um, ele vai modificando, né? Gradativamente ele vai modificando a sua condição. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa para que produza mais fruto. Esse versículo a gente pode encarar da mesma forma como essa seleção aí, né, de peixinhos bons e peixinhos deteriorados, né? O ramo bom fica para produzir mais frutos e o outro é retirado, mas retirado a gente não pode, assim, levar, obviamente, ao pé da letra. Ele vai ser, na verdade, reconduzido, realocado, como falou anteriormente aí, né? Reconduzido a outros ambientes que serão mais propícios para ele poder se melhorar, poder se modificar, né? E não devemos entender o ato de lançar fora, que é o que a gente acabou de falar, na verdade, como uma exclusão ou abandono, mas sim como um processo pedagógico de renovação e purificação, muitas vezes doloroso, pela própria escolha do espírito, mas que lhe proporcionará uma nova oportunidade de crescimento espiritual. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo, seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Então, a gente pode pensar nessa questão aí, até como quantos casos a gente vê, André Luiz fala muito, eu estou lembrando muito do Memórias de um Suicida, onde no planejamento reencarnatório, a própria pessoa escolhe o próprio espírito, né, escolhe uma reencarnação com um resgate mais doloroso, né, então a amplitude da consciência que é conseguida, né, no mundo espiritual faz ele reconhecer que ele necessita de uma oportunidade, mas de uma oportunidade mais dolorosa, vamos dizer assim, para prosseguir a sua jornada, né? Tô lembrando do caso lá do Memórias do Suicida, eu não lembro o nome do espírito, mas ele conta um caso lá de um cara que abandonou a família, se ligou a uma outra mulher, né? E depois de um tempo essa mulher trai ele, abandona, usa todo o dinheiro dele, deixa ele na miséria e trai ele, né? E ele acaba matando essa mulher.
ele acaba matando essa mulher e depois ele se mata, né? E aí, no mundo espiritual, ele amava muito essa mulher, né? E no mundo espiritual, depois de muito tratamento, de muito assim, aprendizado, tal, ele pede para reencarnar, e ele pede para reencarnar, o pedido dele era que ele viesse sem as mãos ou com as mãos deformadas, né? Porque ele lembrava que foi com as mãos que ele enforcou, que ele matou a mulher que ele amava, né? Que a mulher que ele amava. Então, ele vem com os braços, eu não lembro direito como que é, mas sem as mãos, ou com torcido, não me lembro exatamente, mas a espiritualidade ainda fala, mas como ele morreu, ele se matou, ele se enforcou, então ele feriu, vamos dizer assim, o perispírito, e ele precisaria vir com essa alguma dificuldade ali né, na laringe, na faringe, não sei. Então ele vem com certa dificuldade, acho que ele não consegue falar. Eu não me lembro bem, porque faz muito tempo que eu li isso daí. Então, assim, o próprio espírito, às vezes, reconhece, né, que ele precisa desse resgate doloroso. Então, é esse fogo que vai queimá-lo, que está aí no versículo, né, de João. Na verdade, esse fogo que purifica, né, queima e purifica o espírito, né, ou seja, é mais um resgate doloroso, né. Algum comentário, pessoal? Pessoal, nós vamos parar por aqui. Já são 9h24 e a turma da segunda-feira também parou aqui. Então, para ficar tudo mais ou menos equivalente, né? Na sequência, a gente vai estudar um pouco mais essa questão aí da videira, dos galhos que são arrancados, essa coisa de lançar fora aí, né? Do fogo que queima. A gente vai prosseguir um pouquinho mais na semana que vem sobre isso daqui. Tá bom? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Valdete, eu acho graça. O pessoal fala muito sobre o joio e o trigo. Eu costumo dizer, o joio também tem utilidade. Você só pensa que só o trigo. Mas o joio tem que fazer uma fogueirinha, um foguinho, o joio ajuda, né? Está no sequinho. E até está dizendo aí, ele diminuindo a pouco, lança no fogo e ele queima. Aí João falando, né? Tem utilidade. É isso aí. É o que está aqui no comecinho, né? A gente não pode pensar como uma exclusão, um abandono sem né, um fim. Não existe esse fim, né? Ele sempre vai ser reconduzido de alguma forma, né? Como você falou, o joio foi útil para fazer o fogo, ele vai ser encaminhado para alguma finalidade, algum processo de renovação, de purificação, né? Tudo bem, pessoal? Então, nós paramos por aqui, por hoje. Agradecemos bastante as contribuições aí, que foram muito, muito interessantes. E semana que vem, se Deus assim o permitir, a gente está de volta, prosseguindo aí com essa perícope tão interessante aí, prosseguindo ainda a falar dessa questão do lançar fora aí, tá bom? Então, obrigada a todos e até a semana que vem, se eu assim o permitir.